Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos dar continuidade aí ao nosso REST request, né? No vídeo anterior a gente criou o servidor, né? Criamos um endpoint aqui onde a gente vai trabalhar com ele, né? Então vamos começar a entender, vamos começar primeiramente com o lado do servidor no host aqui, porque como vocês vão aprender um pouco do REST request, como também vão aprender um pouquinho a usar o host aí, que muita gente tem ainda dúvida, ok? Então, tô no meu endpoint teste, né, que a gente fez aqui, ó, endpoint teste, ele chama esse método aqui, certo? Vamos primeiro entender aqui, ó, como recuperar aqui, ó, recuperar parâmetros de URL, né, que são parâmetros obrigatórios, né? Parâmetros obrigatórios. Vou nem botar acento, só para fazer o acento, senão o povo vai começar a falar até dos acentos, né? Então, fazer aqui, parâmetros obrigatórios, certo? São parâmetros que você é obrigado a informar. Vai depender da sua situação, se você gosta, da sua regra de negócio, né? Se você quer enviar ou não, enfim, vai da sua necessidade, certo? Então, vou criar um item aqui para receber esse parâmetros obrigatório. Eu vou usar o mesmo métodos para receber obrigatório. Ó, vou botar aqui, ó, post. O que são parâmetros de URL obrigatórios, né? Geralmente é aquele que você bota o seu endpoint. Vou até botar aqui a barrinha, fica mais fácil de você entender, mas no host é implícito colocar barra ou não, certo? Eu gosto sempre de colocar porque fica mais fácil no visual. Então aqui é um parâmetro, aqui é um endpoint. Aqui, quando você quer um parâmetro de URL, que são parâmetros obrigatórios, você vai botar a barra, aí 2 pontos, o nome do parâmetro. Vamos botar aqui um parâmetro ID, né? Que vamos dizer assim, eu quero buscar um cliente com ID 0. Aí você poderia botar aqui, por exemplo, ó, código barra aí o ID 0. Mas eu vou tirar isso aqui, só para você entender isso aqui. O que é um parâmetro de URL? Ele é um parâmetro obrigatório. Você pode querer ou não, mas é um parâmetro obrigatório, certo? Aqui, ID. Então, estou dizendo que esse aqui é um ID. Vamos criar outro aqui. Eu vou colocar aqui, vamos botar aqui, pronto. ID barra o ID. Vou colocar esse aqui, nome barra, e vou botar aqui um parâmetro nome. Esse 2 pontos refere-se a uma variável que ele vai criar dentro quando ele receber, certo? Então você pode botar qualquer nome. Eu dei um nome aqui, um de ID, o outro de nome, mas pode ser qualquer nome. Todos esses 3 endpoints tá chamando o mesmo método, certo? Que eu posso recuperar lá sem problema nenhum, beleza? Então, ó, como eu recupero esses 2 parâmetros, certo? Vamos começar com ID, certo? Vou criar uma variável que nem é obrigado, mas vou criar só para ficar a nível didático, certo? Eu vou chamar de ID, é do tipo integer, certo? Integer, e vou colocar meu L nome do tipo string, né? String, beleza? Vou colocar, em vez de ID, vou fazer isso aqui. Eu vou trocar essa ordem, né? Fazer isso aqui. Não vou deixar assim. Eu ia fazer uma outra forma. Eu vou fazer aqui esse aqui. Criar um outro parâmetro aqui, ó, que eu vou dizer nome barra idade barra 2 pontos idade, certo? Aqui vai ficar legal. Então eu tenho três exemplos aqui muito bom para a gente entender. Então, ó, id nome, vou botar aqui L idade também do tipo integer, né? Integer.
Beleza, então ó, 3 parâmetros que eu vou recuperar. Esses são parâmetros obrigatórios, que se você não informar, ele vai te dar um erro, certo? Mas no ROS você pode querer ou não que ele seja obrigatório. Beleza? Então vamos lá. LID vai receber, eu vou mostrar dando os erros, né? Que é o obrigatório, e depois eu vou tirando, né? Então, ó, como eu recupero um parâmetro que foi passado na URL do ID aqui, ó. Como eu recupero? Dentro do ROS, tudo que entra no teu servidor vem nesse cara aqui, que eu disse que é um TROS request. Atrelei ele a uma variável chamada rec. Então vem a rec ponto parames, certo? Parames ponto field é o nome do parâmetro. Abre aspas. Qual foi o nome que eu dei? ID. Como é que o ROS já tem esses recursos para tipar do jeito que você quer? Lá minha variável ali, né, do tipo integer, eu posso vir aqui as integer, certo? Ó, ele já vai recuperar do tipo integer, certo? Aí aqui eu vou botar, eu vou devolver, ó, eu vou criar uma outra variável aqui só para a gente brincando, ó. L result do tipo string, certo? Vou botar aqui L result do tipo string. Aí vamos pegar aqui meu L result vai receber, eu vou inicializar ela sempre aqui como vazio, né? Primeiro, sempre vai ser vazio, porque eu não confio no Delphi. Por default deveria ser vazio, mas dependendo da versão do Delphi, não é, certo? Não posso fazer assim, posso fazer até assim. Empty str, certo? O jeito que você quiser. Aí depois de feito, né? Vou pegar meu L result, né? Vou concatenar aqui, mais vamos botar aqui vamos fazer um format aqui, né? Format, vou dizer meu conteúdo, vírgula, meu parâmetro. Vou dizer aqui o valor do ID, certo? Aí como é um tipo inteiro, né? Então vou botar percent d decimal, né? E vou passar aqui LID, certo? Ele vai converter isso para string e vou devolver aqui para o meu L result, para a gente ver, né, o que mandou e recebeu, né? Então aqui você já está vendo o que está sendo enviado numa requisição. No caso aqui a gente vai usar o Postman, mas depois a gente vai testar usando o REST request para você ver o que está chegando num e no outro. Show de bola? Então vamos lá. Executei, ok? Ativei. Vou lá no meu Postman. Se eu mandar o teste, deu erro 500. Que foi que houve, que não sei o que, internal server, certo? Existe várias formas de resolver isso aqui, certo? Inclusive usar o item para fazer validação. Deixa eu ver se eu tenho como aumentar aqui a fonte. Cadê? Depois eu olho, para não perder tempo. Mas ó, ele deu um erro 500. Por que que ele deu um erro 500? Eu chamei isso aqui, estava funcionando e deixei para funcionar, certo? Por default, certo? Por default, quando a gente diz que um parâmetro é do tipo URL, aqui ó, embora eu não passei, mas aqui ele vai validar como parâmetro URL, parâmetro de URL e URL, certo? Por default, o próprio ROS já diz que se não vier, quando eu chamo esse método aqui e não tiver o parâmetro,
ele me abra uma exceção. Então o que que a gente pode fazer aqui? Eu gosto dessa forma. Try, certo? Pode usar o middle except, pode fazer o que você quiser. Except. Vou dizer que on e dois pontos exception do faço o que? Ele me mande o erro, certo? 2, 1, 2. Qual é o erro que ele vai mandar? Quem está com o conteúdo do erro, né? E.message, certo? Aqui. Ok? Então, salvei. Vamos executar e vamos ver o resultado. O que que mudou eu botando um try except aqui, né? Então, vou dar um send. Opa! Ele deu o resultado como ok. Só que não foi ok, certo? Porque eu tratei lá no exception. Ele deveria ter estourado, estourou o exception, mas ele não teve mensagem de erro, certo? Aqui eu poderia até fazer isso aqui, ó. Send, né? Ponto status, né? Ó. Status, cadê status? Vou dizer que é um erro 500, certo? Aqui, ó. Já é um conteúdo diferente. Por default, ele é 200 quando você não informa, mas ele já mostrou, ó, 500 internal server erro. Já mudou o tratamento, certo? Qual é o erro que ele está gerando aqui? O porquê que ele está gerando esse erro, certo? Vamos fechar aqui, vamos já mostrar para você. Isso aqui você tem que entender isso aqui. Quando você tem um tipo parâmetros, existe uma propriedade chamada required, certo? Que por default ela é true, certo? Quando ela é true, ela vai gerar aquele except, porque ele vai tentar buscar esse parâmetro que é obrigatório e não vai encontrar. Aí vai dar aquela exceção, estoura o erro 500 e você fica aí apanhando feito sovaco de aleijado que não entende por quê, certo? Como eu chamei esse método compartilha, eu chamei esse endpoint, e esse endpoint compartilha o mesmo método aqui, certo? Então ele não tem esse parâmetro ID, ele vai tentar passar. Então nesse caso específico, como eu estou reaproveitando o mesmo método, eu vou dizer que é falso, ele não é obrigatório isso aqui, certo? Embora lá no endpoint seja obrigatório, mas aqui no meu tratamento eu estou dizendo que não é obrigatório, certo? Então eu vou lá, required como falso, beleza? Tem aqui, executo. Vamos ver o que que mudou agora, né? Então, ó, dá um item, ó, vou dar um send, ele trouxe o valor 0. Ó, o valor de ID é 0. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque o ROS, quando você usa aqui a tipagem, né? Quando eu faço um isInteger, se ele não encontrar esse item, esse parâmetro, não vier nada, qual é o default do tipo integer? É 0. Então ele vai colocar 0. Se fosse o tipo string, ele ia colocar vazio. Beleza? Então, parâmetros obrigatórios, se você não quiser validar, você tira o required como falso, porque por default required é true. Beleza? Então já recuperei. E se eu mandar agora via ID, que vamos testar o que é que acontece, ó. Ativei, vou lá, aí eu vou dizer, ó, barra ID, que é o nome do meu continuação, e vou colocar o valor 100, certo? Então, ó, ID 100. Se eu vim aqui, eu disse, eu estou usando esse aqui, ó, barra ID, e onde tem esse dois pontos ID, botei o numeral 100, certo? O que é que vai acontecer? Ele vai me devolver o 100, ó, tá aqui, ó, porque agora eu passei um valor ID, e mesmo que no meu método lá não seja obrigatório, que eu disse que é falso, ele vai botar 0 ou
valor que eu botar, certo? Aí, tá funcionando. Se eu botar o outro ID sem, vou botar o nome aqui, por exemplo, nome barra xxx, ele devolve só o ID, certo? Por quê? Porque eu não fiz a implementação da validação do nome. Então ele não tem, para ele é como não existir. Então ele chamou isso aqui. Na hora de validar, eu disse que não é obrigatório e nem criei uma recuperação de um novo parâmetro. Então ele vai passar e vai devolver baseado nesse aqui. Então se eu quero o nome, aí eu venho criar o nome, Ctrl C, aí vou dizer L nome, certo? Vai receber o parâmetro. Qual é o parâmetro que a gente deu aqui embaixo? Deu o parâmetro chamado nome, né? Aí vou dizer que o parâmetro é nome, certo? É do tipo iString, certo? Então se eu disser aqui que requerido for true, true, então ele vai validar, vai dar o except aqui. Vamos executar só para você ver. Embora o primeiro eu disse que não, mas o segundo ele é true. Então se eu vim aqui e passar xx, ele passou o item. Por que passou e devolveu zero? Porque eu não fiz o retorno aqui. Vamos fazer aqui para ficar mais fácil de você entender. Porque eu não dei o retorno aqui do nome. Então, ó, nome. Então vamos fazer aqui o que mais? Vamos dar um tracinho. Tá aqui o valor de nome. Aqui. Aí vou botar percent string, certo? Aí vírgula L nome, né? Então aqui já vai ter cada um o outro, né? Assim fica mais fácil no visual. Salvei e executar. Ó, se eu vim aqui der um send, ele trouxe o nome, porque eu passei nome aqui. Agora, se eu vim aqui e não passar nada, nome, ele vai te dizer que não existe. Se eu chamar só o teste, vai dar erro 500, certo? Porque ele tentou validar aquele campo que é obrigatório, certo? E não passou, ele deu um exception, né? E tentou aqui, porque eu disse que requerido é true. Então eu vou lá e digo que requerido é falso, certo? Aí agora, executar, ele não vai mais me dar o exception, certo? Então, aqui ele vai passar, mas vai tudo vazio, certo? Porque não tem valor para o ID e também não tem valor para o nome, certo? Aí eu venho aqui, ID barra 44, ele trouxe 44. Se eu botar aqui, ó, nome barra Alexandre Magno, certo? Mandar, ele trouxe Alexandre Magno, tá aqui, ó, certo? Deixa eu ver se como é que eu aumento a letra, galera. Eu não lembro. Ó, ele devolve, mas dá para vocês verem, ele devolveu o parâmetro, ok? Então isso, parâmetros de URL, que são parâmetros obrigatórios, é importante. Então aqui, ó, eu já tenho um nome, vamos fazer a idade, né? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou seguir a mesma lógica, ó. L, idade, certo? E o parâmetro, o nome é idade, e é do tipo integer, certo? Idade, ó, idade. Aí aqui a gente vai fazer bem legal. Vamos fazer, passei o ID, certo? Aqui, vírgula, aí vou botar aqui, vou botar aqui S, line break,
Então vou dizer quebra uma linha aqui. Poderia botar o bar, fazer isso, mas eu vou fazer aqui para a gente ficar no visual mais legal. Aqui, aí vou botar aqui mais S-line break, mais, né? Aí vou colocar aqui a sua idade, vou botar aqui percent string Alexandre, a sua idade é percent D, né? Então agora eu tenho repetir o nome novamente, né? Que é outro parâmetro, e L idade, certo? Então ele vai fazer 3 itens agora. Show de bola? Então, o importante é você entender a recuperação do parâmetro. Não é isso aqui. Isso aqui você monta do jeito que você quiser devolver, certo? Vamos executar aqui, ativar, vem aqui, ó, send, ó, o valor do ID é 0, o valor de nome é Alexandre Magno, a idade Alexandre Magno, a sua idade é 0, certo? Porque eu passei nome aqui e parâmetro nome. Se eu botar o parâmetro idade barra 53, certo? E deu enter, agora tá, ó. O valor de ID não tem, porque eu não passei o parâmetro ID, que não tem. Mas eu passei o valor de Alexandre e a idade. Então, Alexandre, a sua idade é 53, certo? Então, ó, eu estou passando vários parâmetros. Se eu não passar nada, certo? Ele vai passar, ó, vai devolver, só que tudo zerado. Por quê? Porque eu disse aqui na minha recuperação do parâmetro que é um item não obrigatório, ó, required falso, certo? Se eu tirar esse required falso aqui, ó, vou tirar de tudinho, ele vai assumir o default. Qual é o default? Required true. Aí já aqui já não passa, certo? Ele já vai dar erro 500. Ó, aqui. Se eu vim aqui chamar, já vai dar erro 500. Tá aqui, ó, internal server. Já deu erro, certo? Nem passa, porque é um parâmetro obrigatório. São parâmetros de URL, são obrigatórios. Aqui é obrigatório. Para a recuperação dentro do método, você pode dizer quer que seja obrigatório ou não, certo? Ó, vou voltar e vou voltar. Estou dizendo que requerido é igual a falso. Aí se eu executar de novo, já vai estar tudo ok, certo? E voltou a funcionar, beleza? Então, qual a diferença de parâmetros de URL para parâmetros de query string? Parâmetros de URL é obrigatório, query string não. O próximo vídeo a gente vai recuperar esses mesmos dados usando query string, certo? Para que não fique um vídeo muito longo, vou fazer por parte, né? Então nós criamos a primeira parte, o servidor. A segunda parte aqui eu estou mostrando como se recupera parâmetros do tipo URL, parâmetros obrigatórios, beleza? As peculiaridades na hora de recuperar dentro do ROS, beleza? Isso aqui é para ROS, o tratamento com ROS. Se não tratar correto, mostrei os erros que dá, como você resolver, como entender. Ok? Entendido? Então, se gostou, deixa o joinha. Fico por aqui, meu muito obrigado e até o próximo.